Bom, deixa eu fechar aqui. Agora vocês estão me ouvindo? Me digam aí se tem som, para eu ver se é um problema do meu computador ou era do... Ah, agora sim tem áudio. Então vamos começar. Nosso papo cabeça da semana com um atraso de meia hora por conta desse erro aqui na transmissão. Eu acompanhei, vocês acompanharam no domingo passado a entrega do Oscar, né? Eu acompanhei como se fosse final de Copa do Mundo, fiquei muito torcendo pelo filme da Petra, Democracia em Vertigem, fiquei bem chateada, eu acho que vocês também, porque ela não ganhou. Mas o filme que ganhou, Indústria Americana, também está em cartaz de Netflix, é um filme muito bom, né? Tanto que, na hora de receber o prêmio, os diretores do filme falaram trabalhadores do mundo univos, né? Ou seja, se não foi um filme esquerdista brasileiro, foi um filme esquerdista americano que ganhou o Oscar de melhor documentário. Eu já tinha visto o filme, é um filme bem interessante, né? Não sei se vocês acompanham os documentários do Michael Moore, né? O Michael Moore sempre mostra o que aconteceu, os maus efeitos da globalização no interior dos Estados Unidos, né? Então, havia toda uma indústria automobilística nos Estados Unidos que, com a chegada dos carros importados, simplesmente quebrou, principalmente japoneses, né? A indústria americana de automóveis quebrou. E aí, qual é a história do filme? É como se eles pegassem, a partir do que o Michael Moore sempre comenta da cidade dele em Flint, com as pessoas todas desempregadas, e aí... Sem som. Sem som. E aí... as pessoas todas desempregadas, e aí o que acontece? Está sem som? Não está com som agora. As pessoas todas desempregadas, e aí chega no lugar um bilionário chinês para comprar em Ohio uma indústria, uma fábrica de componentes de carros, né? Na verdade, eram fabricantes, uma fábrica de vidros automotivos. E essas pessoas estavam há anos desempregadas quando chegam esses chineses para reabrir essa fábrica, e contratam os mesmos operários que trabalhavam lá uma década antes, né? E estavam desempregados desde então. E aí o que aconteceu? Foi bom, por um lado, óbvio, que as pessoas voltaram a ter trabalho, só que aí tem o choque cultural com as formas de fazer de trabalho, as práticas trabalhistas dos chineses. As práticas trabalhistas dos chineses são horríveis, né? Eu acho que tem muita gente de esquerda que fala que a China é um país comunista. Se é um país comunista, não é o comunismo que eu sonhei, porque as práticas trabalhistas da China são complicadíssimas, né? E os Estados Unidos, que tampouco têm boas práticas trabalhistas, os empregados estranham bastante trabalhar 24 horas por dia, trabalhar a semana toda, não ter nenhuma folga na semana. Essas coisas eles estranham bastante, né? Não sei se vocês sabem, mas nós aqui no Brasil temos leis que nos Estados Unidos não tem. Um exemplo é a licença maternidade obrigatória. Isso não existe nos Estados Unidos. As empresas podem dar licença maternidade para seus funcionários, mas não é uma lei que todas as mulheres tenham direito à licença maternidade. Então, tem algumas conquistas, não é à toa que eles quiseram justamente atingir as nossas leis trabalhistas. Então, esse filme é um filme muito bom, eu recomendo muito para vocês entenderem como é que está essa história da precarização do trabalho no mundo e como o trabalho, na verdade, está voltando ao que era na época antes do socialismo aparecer no mundo, quando as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, mulheres grávidas trabalhavam, crianças trabalhavam, né? Teve o nosso presidente outro dia falando que não tinha nada demais criança trabalhar, né? Que ele mesmo trabalhou.
Então, a gente vê um retrocesso muito grande em termos de leis trabalhistas e o filme Indústria Americana vai por aí. Bom, a segunda dica que eu queria dar era sobre, mais divertido, é um filme que chama Lucky Logan, Um Roubo em Família, do Steven Soderbergh, que é o mesmo diretor do 11 Homens e um Segredo. Me diverti muito assistindo o filme com meu filho. Tem aquele ator, com aquele ator Adam Driver, sabem? Que muita gente fala que é feio, porém bonitão. Eu não consigo ver ele como feio, eu acho ele só bonito. O cara tem o cabelo bonito, é grandão. Acho ele muito interessante e atraente. Eu acho que as pessoas estão muito apegadas a belezas padrões, né? No caso dos artistas de cinema, acho que elas esperam sempre que seja aquele loiro, Brad Pitt, de olhos azuis. E o Adam Driver é um cara que tem um narigão, tem os olhinhos pequenos, mas é um cara bonito, eu acho. E o filme, no filme ele não tem um braço, ele sofreu um acidente, não tem um braço, e ele, o irmão e o Daniel Craig, aquele 007, resolvem fazer um assalto. E o filme se passa naquela, mais ou menos nessa região aí do documentário, né? Que é aquela região dos Estados Unidos bem, que aparece bem pouco nos filmes. No caso desse Lucky Logan, West Virginia, eles têm um sotaque bem carregado. Não sei se vocês viram um filme uma série chamada Honey Boo Boo, que tem umas Misses Mirim, sabe? Tipo Pequena Miss Sunshine. E essa série que retratava uma família dessas que tinha uma filha Miss, o sotaque deles era tão forte que eles botavam até legenda, porque as pessoas de outros lugares dos Estados Unidos não conseguiam entender o que eles estavam falando. Olha que loucura. No mesmo país, né? E aí o filme se passa nessa região. Tem até, inclusive, a filha do protagonista é uma Miss, uma pequena Miss dessas, e é um filme muito legal. Eles programam o assalto perfeito, assim. E o final é surpreendente, não vou contar, tá? A terceira dica, deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se vocês estão ouvindo mesmo, que já estou até traumatizada. Sim, tá todo mundo ouvindo. Ai, que pena. Poxa, eu programei tudo direitinho. Vocês iam ver os trailers dos filmes. Funcionou tudo, porém sem áudio. Não adianta, né, gente? Puxa vida. É muito difícil essa vida de jornalista independente, tá vendo? Bom, a terceira dica que eu quero dar para vocês, terceira dica cultural hoje, tem a ver até com a história do encontro do Lula com o Papa essa semana, né? Porque o Lula encontrou com o Papa essa semana, foi lindo o encontro do Lula com o Papa Francisco, mas eu vi muita gente dizendo assim: olha, enquanto o Lula encontra o Papa, o Jair Bolsonaro encontra Edir Macedo. Gente, menos, né? Estivemos do lado do Edir Macedo todos esses anos para a nossa dor, para a minha particular dor, que nunca quis estar do lado dele, nunca quis estar do lado desses pastores fundamentalistas. E eu acho que essa história desse apoio dos pastores fundamentalistas, né? Porque se vocês pararem para pensar, em 2010, o Feliciano estava do lado da Dilma. Só para vocês terem uma ideia. Eu acho que é um dos maiores equívocos que o PT fez, estratégicos, sabe? Funcionou a curto prazo, mas o longo prazo, olha aí, estão aí do lado de quem realmente representa eles, que é Bolsonaro, porque esses caras são de extrema direita. Não era para a gente estar do lado deles nunca. Qual que era a estratégia que deveria ter sido feita? Que eu acho que o Lula está vendo agora e ele tem repetido: mirar os fiéis, os evangélicos, procurar pastores progressistas e nos aliar aos pastores progressistas e não aos vendilhões do templo, porque essa gente só está interessada em tirar dinheiro dessas pessoas. Não tem nada de cristão nisso, pelo contrário, eu nunca vi pessoas tão anticristãs. A mensagem de Cristo era acolhedora, a deles é de ódio, e eles só pensam em grana, né? E aí o livro que eu queria recomendar para vocês é esse aqui, ó. O Reino, do Gilberto Nascimento. É um livro, na Companhia das Letras, está saindo sobre
a história da Igreja Universal e do Edir Macedo, né? Conta como é que ele chegou a ter esse império. Eu conversei com o Gilberto hoje, ele chegou a mandar um vídeo que a gente ia colocar aqui também no nosso programa hoje, mas tivemos esse probleminha técnico e não deu. E o Gilberto fala que a grande característica do Edir é a obstinação. E, de fato, ele sai de ser um daqueles pastores que ficam ali na Praça da Sé, sabe, com a Bíblia debaixo do braço e pregando para as pessoas. Ele era assim no começo, na rua, e ele se torna esse cara aí, que é o dono de um império, né? Mas, obviamente, com o dinheiro da fé dos outros, né? Ele explorando a fé dos outros, ele se torna um dos homens mais ricos do país, assim como Malafaia, Feliciano, R.R. Soares, que é cunhado do Edir Macedo e fundou a Igreja Universal com ele, né? Dessa coisinha na rua que ele começa falando ali, pregando na rua, ele passa a abrir a primeira Igreja Universal numa funerária abandonada, é a primeira Igreja Universal, e aí o livro conta tudo. Uma parte que eu era especialmente curiosa era em relação de como é que ele dá esse salto de ser dono de igreja, ele vira dono de meio de comunicação, né? Porque o cara hoje não só é dono de uma igreja, como é dono de um império de comunicação. E aí eu vou ler para vocês o trechinho que fala sobre a compra da Record, né? Só um trechinho aqui para vocês verem. A Record foi comprada por eles por 15 milhões de dólares no ano de 89, aquele ano em que o Lula foi candidato a presidente, lembram? E perdeu para o Collor, repara. Se, por um lado, a emergente Igreja Universal emitia sinais de poder com a compra da TV Record, por outro, se via em apuros para saldar a dívida contraída com a aquisição. O sonho de conseguir a TV própria se transformara num transtorno. As primeiras parcelas da compra, em novembro de 89, olha que coincide exatamente com a eleição, a primeira eleição, né? Num total de 15 milhões de dólares foram saldadas. Havia sido acertado mais um pagamento de 5 milhões em dezembro e outra parcela em janeiro. Macedo, no entanto, não conseguiu os recursos no final do ano. Tá? E aí, no dia 5 de janeiro, mais uma vez, o pagamento deixou de ser feito. Os cofres da Universal tinham secado. Nos templos, redobraram-se os pedidos por contribuição. O famoso dízimo, né? É um império conquistado pedindo dinheiro para os outros. Né? E falam que, como é que eles falam? Socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros, né? Parece que é mais o neopentecostalismo que só dura até acabar o dinheiro dos outros. O bispo criara a campanha Sacrifício de Isaque, tal como na Bíblia Deus pedira a Abrão que imolasse o próprio filho. Macedo clamava por um gesto de altruísmo e desprendimento dos fiéis para ajudar a igreja a saldar a dívida. Não é assim como ele fez aí no vídeo que está circulando, que ele fala: Espírito Santo quer que você bote a mão no bolso. Não é assim que ele conquistou isso. Então, assim, a gente nunca devia ter estado do lado de exploradores da fé, né? Gente que enriqueceu às custas da fé alheia. E aí fala, a fim de dar o exemplo, ele mesmo chegou a andar num velho Fusca, anos 70, tomado de empréstimo de um obreiro da igreja do Brás, que prestava serviços como motorista para ele e para a família. Bispos e pastores entregaram seus carros, tiveram os salários reduzidos. Muitos repassaram seus vencimentos na íntegra. Fiéis e obreiros doaram joias, geladeiras, aparelhos de TV, fogão e até imóveis. Seguidores mais fervorosos se desfizeram de tudo o que tinham em casa e passaram a dormir em colchonetes. O reino. Gilberto Nascimento, a história de Edir Macedo e da Igreja Universal do Reino de Deus. Vale a pena. Acabou de sair, tá quentinho. Vai ter vários lançamentos, Gilberto me mandou aqui, ó, que vai ter debates e lançamentos. Deixa eu dizer aqui para vocês aonde. No dia 29 de fevereiro, na Casa Amarela, em São Miguel Paulista. Dia 3 de março, no Tubaína, na Rua Doc Lobo. Adoro Tubaína, gente. Vão lá tomar um drink por mim, em meu lugar.
E dia 17, no Centro de Estudos de Mídias Alternativas, Barão de Tararé, na rua Rego Freitas, centro de São Paulo, às 19 horas. E aí o próximo lançamento é só em maio, tá? Depois eu vou copiar e vou colar aí para vocês verem o lançamento. Vamos passar para o nosso bate-papo atrasado hoje por conta desses problemas técnicos. Vamos lá. Vamos lá. Sharon Cardoso fala, Sinara, vamos fazer uma vaquinha para pagar um curso de espanhol para Carla Zambelli. A Carla Zambelli, para quem não sabe, fez um vídeo, maior choromela, sobre o encontro de Lula com o Papa, lendo textos da Bíblia. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, Sharon, sendo bem sincera, ela até que fala espanhol direitinho, viu? Não achei ruim, não. Um sotaque bom, achei bom. Ela não é burra, não. Ela é do mal, porém não é burra, não. A Lê Nunes fala sobre o filme que a gente comentou aqui, Indústria Americana, que os sindicatos são proibidos de entrar nessas fábricas e somente 30 minutos de almoço não remunerado. Indústria Americana é necessário para quem acha que os direitos caem do céu. Exatamente, a lei. Exatamente. Assim como a gente lutou e teve uma carteira, uma lei trabalhista, uma CLT, que eles rasgaram na reforma trabalhista, era uma das mais avançadas do mundo. O trabalhador brasileiro era um dos mais protegidos do mundo. E com o golpe contra Dilma, a primeira coisa que eles fizeram foi acabar com os direitos trabalhistas dos brasileiros. Né? Agora, a partir de agora, tudo pode acontecer. Silvia Calciolari fala que a audiência do Oscar esse ano caiu em torno de 20%, não sei. Talvez, Silvia, porque eles mudaram a data, né? Era em março normalmente. Tairone Mello fala, Sinara, você viu que o Coringa ganhou 11 indicações? Acho o filme perfeito para mostrar o que está acontecendo na sociedade. Sim, eu acho bom. Mas o Parasita ganhou mais, né, Tairone? Foi uma surpresa. Virginia fala que Petra não ganhou, mas foi uma pena, mas ela deu o recado total. Imagina! Foi uma verdadeira conquista, um filme brasileiro de esquerda, né? Chegar a ser indicado para o Oscar e se tornar um dos favoritos para ganhar o melhor documentário, pelo amor de Deus, ela tem mais a comemorar. E sim, um fator importante. O filme da Petra, ganhando ou perdendo, a gente já tinha falado isso aqui. O filme da Petra, ganhando ou perdendo, ele simplesmente colocou a narrativa da esquerda de que houve um golpe no Brasil. Isso aí não tem como mais eles apagarem. Não sei se vocês viram, eu peguei o documentário do MBL, que era em contraposição ao da Petra, tinha um monte de erro e, além de tudo, é uma porcaria, super mal feito. Então, assim, a nossa narrativa, a narrativa da esquerda de que houve um golpe no Brasil e por isso o Brasil está na situação que está, é uma narrativa vitoriosa. Eduardo Isabel pergunta, boa tarde, Sinara, vamos perguntar ao Paulo Guedes quantos ricos e milionários brasileiros viajam para Las Vegas, jogar milhões em impostos sonegados no Brasil. Eles para a extrema-direita, Eduardo, sonegar imposto é legítima defesa, você não sabia? Eles falam isso. Eles acham que sonegar imposto, que imposto é roubo, eles falam que imposto é roubo, e que sonegar é legítima defesa. Então, eles não estão nem aí para isso. Agora, o fato é que o ministro Paulo Guedes falou que as empregadas, né, lamentou que as empregadas domésticas pudessem ir para o exterior, para a Disney, na época do PT, e, no entanto, ele mesmo foi para Miami nas férias dele, né? Porque ele quer que nós vamos para Cachoeira de Itapemirim, mas ele vai para Miami. Teve alguém que escreveu um negócio engraçado, falando que se o PT era um inferno na Terra e acabou com tudo, ou na época do PT, as empregadas domésticas viajavam para a Disney, né, gente? As duas coisas juntas não dá, ou uma coisa ou a outra. Afinal, o PT era um paraíso ou um inferno? Segundo Paulo Guedes, era um paraíso onde as empregadas domésticas e pessoas de todas as classes sociais podiam viajar para o exterior.
Alzeni fala, o próprio Edir Macedo já falou sobre essa compra, dando risada do plano Collor que prejudicou muitos e ajudou ele. É realmente uma gente que eu gostaria de voltar no tempo para soprar no ouvido do Lula, para nunca se aproximar dessa gente. Eu acredito até que houve esse aviso por parte do Brizola. E eu li hoje uma matéria falando que o Collor foi o único que não se juntou com essa gente, sabia? Olha aí. A Alzeni fala que tubaína com pão doce é bom demais. Pois é. Edmundo manda abraços de Bebedouro. Acho que fica do lado de Araraquara, né? Eu acho que eu já passei pela frente aí de Bebedouro. Vamos ver aqui se tem mais comentários. Ai, gente, estou tão chateada que foi uma pena. Estava tão bacana o programinha que eu mostrei, que eu montei para vocês, mas vai dar certo. Próxima semana a gente vai organizar tudo direitinho. Vou ver se o pessoal de uma produtora amiga aqui em Brasília vem para cá, né? Porque deu tudo, entraram os vídeos, entraram os trailers que eu tinha separado, entraram as imagens, não tinha som. Enfim. Vamos passar, a gente já está aqui na reta final dessa reprise, foi praticamente uma reprise. Mas eu vou ler mais alguns comentáriozinhos. Tairone Melo pergunta se Nara está disponível o e-book Gilberto Nascimento, O Reino no Amazon, para quem tem interesse. Ah, que bom! Que bom! Eu recebi do Gilberto, o Gilberto foi meu colega na Carta Capital, ele mandou até para mim com dedicatória, fiquei muito contente de ter recebido e fiquei muito curiosa, né? O Socialista Morena foi um dos poucos veículos de comunicação que deram na época a história das adoções, no mínimo estranhas, feitas por membros da Igreja Universal em Portugal, né? Eu reproduzi algumas matérias da TV portuguesa que fez a denúncia. Primeiro, o Edir Macedo, pelo que se diz, né, houve até gente que ganhou processo na justiça, aconselhava os pastores a não terem filhos, parece até que indicava vasectomia, e teve pastores que entraram na justiça dizendo que foram obrigados a fazer vasectomia, mas o fato é que depois ele muda o entendimento, e aí essas pessoas que já não podiam ter filhos passam a adotar crianças em Portugal. Segundo a TV portuguesa, porque lá eles encontravam crianças loiras e de olhos azuis, que era o que eles queriam, né? No meio da reportagem, tinha a história de um filho de um dos pastores que se matou, enfim, uma coisa horrível. E o assunto também é tratado aqui no livro pelo Gilberto. Olha os números da Igreja Universal. 95 países, 320 bispos, 10 mil templos, 14 mil pastores. É mole? Enfim, há males que vêm para bem, né, não, gente? A Lava Jato teve vários problemas, prendeu o nosso Lulinha, mas a gente se livrou dessas pessoas, eu espero que para sempre. Porque pensem assim, se a Dilma tivesse no poder até hoje, a gente estava do lado do Edir Macedo. E agora a gente não está mais. Ele está do lado de quem sempre ele deveria ter estado, da extrema-direita. Bolsonaro, não? A gente está livre dessas pessoas, eu acho que a gente tem toda a condição de dialogar com os fiéis, porque não é todo evangélico que é fundamentalista religioso, tem evangélico que é progressista e também tem evangélico que é massa de manobra desses pastores que eu chamo de vendilhões do templo, porque se fosse hoje, Jesus tinha dado chute e tirado eles com chute na bunda de dentro dos templos, tá? Vamos para as últimas perguntas? Valmir fala sobre o decreto excluindo os governadores da Amazônia. Cara, é o tipo de coisa, né, Valmir, que eles falam que a gente vive uma democracia. Agora, que democracia é essa que governadores eleitos da região não podem participar do Conselho da Amazônia? Isso daí que ele fez por decreto. Ele fez por decreto.
E os governadores estão excluídos, mas eu acho que vai ver reação, viu? Essas coisas são positivas para mostrar para poder chamar essa direita liberal, porque os governadores da Amazônia Legal não são de esquerda, chamar essa direita liberal a tomar uma atitude contra um governo que é claramente autoritário. Dilene Nunes, preço alto o PT pagou por se envolver com o pior da política, mas deve ter aprendido com a lição. Tive uma aula de pós e estava presente Gilberto de Carvalho, que contava sobre Edir Macedo recebendo o telefonema do Lula pedindo para ajudar a Dilma contra o impeachment, e este respondeu: a única coisa que posso fazer é orar. Realmente, olha isso. O Lula foi na inauguração dessa porcaria dessa Record News, um canal que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Foi lá para prestigiar esse bando de vagabundos. Essa gente não presta, essa gente não tem amor cristão nenhum dentro delas. Eles só têm amor ao dinheiro, né? Bom, gente, vamos ficando por aqui e sexta-feira, 17 horas, a gente descobriu que é o melhor horário. Vamos voltar a fazer nossas lives nas sextas, sempre às 17 horas, nas sextas-feiras, e sempre falando sobre livros, música, cinema, para dar um tempinho da política. Durante o fim de semana, a TV 247 repete esse programa, tá? Então lá vocês também vão poder acompanhar. Quem perdeu o ao vivo também pode conferir aqui na página ou na TV 247. Beijão, bom fim de semana para todo mundo.